Oi, é muito bom ter você aqui, espero que você esteja bem. Esse vídeo é uma continuação do meu último vídeo, que se você quiser você pode encontrar aqui, onde eu tratei sobre um conflito bastante comum na nossa jornada cristã, que é a nossa busca pelas coisas dessa terra versus o nosso empenho pelas coisas do reino. E como este é um assunto cheio de nuances, eu gostaria de explorar um pouco melhor sobre como eu procuro lidar e balancear essas duas áreas na minha vida. O texto que mais influencia minha cosmovisão sobre este assunto é o texto de Mateus 5, versículo 13 e 14, onde Jesus nos diz que somos sal dessa terra e luzes desse mundo. Como sal dessa terra devemos conservar esse mundo, devemos trazer sabor a esse mundo, e como luzes somos responsáveis por mostrar o caminho, por trazer esclarecimento. Somos aqueles que devem trazer as verdades do reino e imprimi-las nos corações daqueles que nos cercam. Mas não se trata apenas de sermos luzes. Jesus nos diz que a luz deve ser colocada no lugar alto para que a maior quantidade possível de pessoas seja iluminada. Porque se você pensar pelo outro lado, você pode ter a verdade mais santa e bíblica no seu coração, mas se você não é capaz de influenciar pessoas com essa verdade, para que é que serve a sua luz? Jesus nos diz que a luz não serve para ser colocada debaixo de um cesto e guardada. A luz, ela precisa iluminar, a luz precisa chegar até as pessoas. Isso implica que para sermos luzes desse mundo, precisamos ter um relacionamento bastante razoável e consciente com todo este mundo que nos cerca. Mas como alcançar essa posição privilegiada, essa posição de destaque? Bem, algumas pessoas são carismáticas e conseguem isso com naturalidade, mas no meu caso eu creio que eu não sou nem um pouco simpático. Então a minha estratégia para isso é sempre fazer com excelência aquilo que é colocado nas minhas mãos. E eu não estou falando necessariamente do serviço ministerial, eu estou falando também da minha profissão. Você precisa entender que a sua profissão também é um ministério que Deus colocou nas suas mãos. Se você abrir sua Bíblia em Colossenses 3, 22 e 23, Paulo vai dizer que você não deve servir só de aparência. Sabe quando você está trabalhando e o seu patrão está te olhando e você tenta fazer um serviço acima da sua média para se mostrar um bom profissional? Pois então, a Bíblia diz que você não tem que se preocupar com o seu patrão. Você tem que fazer tudo com todo o seu coração, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Você não trabalha para homem nenhum, você trabalha para Deus. Por isso, você precisa fazer o seu melhor sempre. E eu creio que essa estratégia esteja funcionando. Eu estudei bastante enquanto eu estava no meu mestrado. Eu me envolvi bastante com o ambiente acadêmico, um mundo dominado pelos doutores, onde o conhecimento e razão humana imperam. E por muitas vezes, naqueles ambientes, eu era o único cristão ali. Eu era a única luz do reino capaz de trazer verdades bíblicas sobre aquelas pessoas. Ou seja, por meio dos meus estudos, eu fui posicionado num lugar estratégico para trazer o reino de Deus para as pessoas. Assim que eu acabei meu mestrado, eu comecei a trabalhar numa multinacional e novamente ali foram poucos os cristãos que eu encontrei. E mais uma vez, eu pude ser luz do mundo no meio daquelas pessoas. Só que há pouco mais de um ano eu me mudei aqui para a Alemanha e eu estou vivendo algo que eu nunca imaginei viver. Naturalmente, a Alemanha atrai muito mais imigrantes estrangeiros do que o Brasil. Ou seja, eu estou num ambiente muito plural, com pessoas de diversas culturas, de diversas crenças, religiões. Por exemplo, no meu trabalho, é um ambiente bastante internacional. Por mais que estamos aqui na Alemanha, creio que não existem mais de 10 alemães na empresa. São todos estrangeiros, então eu trabalho com pessoas da América Latina, América do Norte, Europa, África, Ásia. Ou seja, um mix muito grande de culturas, o que é muito diferente daquilo que eu vivi no Brasil. O Brasil é um país majoritariamente cristão. Por mais que nem todos possuam um compromisso sério com o reino de Deus, basicamente todos conhecem Jesus Cristo, alguma essência do cristianismo. Em contrapartida, muitas pessoas, principalmente aquelas do Oriente, elas não conhecem nada sobre Jesus. Já ouviram falar o Deus lá do Ocidente, mas não conhecem nada sobre o plano de salvação, por exemplo. Então, mais uma vez, por meio do meu trabalho, eu fui trago em um lugar estratégico, onde eu posso ser luz do reino sobre essas pessoas. Então, quando você entende esse princípio, que o seu trabalho também é um ministério que Deus colocou nas suas mãos, você compreende que ter o coração nas coisas do reino não significa necessariamente que você precise ser um missionário de tempo integral. E eu não estou falando do ministério natural de todo cristão, do compromisso que todo cristão tem de pregar o evangelho. Eu me refiro ao chamado clássico missionário, aquele que sai do seu lugar e vai para outro. E é muito interessante quando nós olhamos para o texto de Mateus
28, 19, onde Jesus diz: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações". Existem duas correntes de interpretação desse texto. A primeira corrente diz que o imperativo está de fato no verbo ide, ou seja, nós devemos sair do nosso lugar e ir para outro para pregar o evangelho. Mas a segunda corrente de interpretação, e é a corrente que eu mais acredito, ela diz que o imperativo não está no ide, o imperativo está em fazer discípulos. O id é uma palavra do grego que significa enquanto você estiver andando, enquanto você estiver caminhando, no curso da sua vida, na sua jornada, faça discípulos. E é muito interessante quando nós olhamos para a história da igreja, como que a igreja primitiva de fato cresceu. Por mais que os apóstolos foram aqueles que estabeleceram os fundamentos da nossa fé, a igreja cresceu principalmente por mercadores que iam de um lugar para outro vendendo suas mercadorias e com isso levando e plantando sementes para o reino de Deus. A igreja também era bastante perseguida, então tinha muito êxodo de cristãos de um lugar para o outro, fugindo da perseguição. E quando esses cristãos se mudavam para outro lugar, novamente eles levavam a semente do evangelho. E com isso a igreja crescia e crescia. E crescia por meio de pessoas comuns, vivendo suas vidas comuns. Portanto, não negligencie aquilo que Deus pode fazer por meio da sua vida, onde você está agora. Seja estudando para sua faculdade, seja você que já esteja trabalhando, seja você que já está aposentado, Deus quer usar a sua vida para a expansão do reino dele. Então, para resumir, como balancear os meus compromissos com as coisas desse mundo com o meu empenho pelas coisas do reino de Deus? O que eu digo para você é, esteja no centro do propósito que Deus determinou para a sua vida. Procure encontrar sua vocação em Cristo. E quando você chegar lá, você vai entender que a sua missão é uma só. Que o seu trabalho vai contribuir com o seu serviço ministerial. Que o seu ministério vai contribuir para o seu trabalho, culminando no propósito que Deus determinou para você antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Deus tem um plano para você. Embarque nessa jornada com Cristo. E você vai ver o impacto que pode ser causado por meio da sua vida. Vidas que podem ser iluminadas por meio da sua luz. O problema é que muitas pessoas enxergam esta questão de deixar seus sonhos de lado e abraçar os sonhos de Deus como um sacrifício pessoal, como se eu estivesse abandonando algo bom e abraçando algo não tão bom assim, o que é um princípio extremamente equivocado. Mas este é um assunto para o próximo vídeo. Foi bom ter você aqui. Nos vemos na próxima.